Filipenses capítulo 4, versículo 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação, por entendimento da sua palavra. Poderoso Senhor, nós lemos a tua palavra e ela é poderosa para transformar o nosso ser, transformar o nosso coração, nos exortar, nos habilitar para toda boa obra. Clamamos, Pai, que o Senhor seja servido de abençoar o pregador desta noite, para que possa ser fiel à tua Escritura. E abençoa, Deus, aqueles que ouvem nesta noite, para que nada venha atrapalhá-los para ouvir a boa e bendita voz do Senhor e serem todos alimentados, exortados e ensinados pelo reto ensino da tua palavra. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como que você talvez pensaria que Paulo deveria fechar uma carta como essa? Como que você fecha uma carta que apresenta uma das mais belas frases de toda a literatura cristã? Quero dizer, pense novamente sobre essa carta que vimos ao longo de 20 sermões com o sermão de hoje. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos deu uma frase imortal: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele disse em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele nos encorajou em Filipenses 1, 29, dizendo: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Em Filipenses 2, no capítulo 12, no versículo 12 e 13, ele resumiu toda a vida cristã e o progresso da santificação, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós. E então lá em Filipenses 3, versículo 8 a 11, ele praticamente resumiu o evangelho para nós, dizendo-nos no versículo 8: considero tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Mas Paulo não parou por aí. No mesmo capítulo 3, versículo 14, ele disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Filipenses 3, 20, ele disse: pois a nossa cidadania está nos céus. Em Filipenses 4, 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, 8, ele profere palavras memoráveis para nós. Ele diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em Filipenses 4:11 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E na semana passada nós vimos no capítulo 4, versículo 19, Paulo dizendo: e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como termina um livro com tantas palavras memoráveis como essa? Bem, você já deve ter ouvido um orador ou um pregador tentando fazer uma palestra ou um sermão e simplesmente ele não consegue finalizar. Aí você, ouvindo, você fala assim: opa, parece que ele perdeu a chance de terminar aqui. Já era para ele ter terminado e está alongando demais. Ele ainda continua, ele ainda vai. Ele fica circulando e você diz: opa, ele perdeu esse tempo. E aí ele gira,
e de repente termina sem uma conclusão tão boa assim. Bem, o apóstolo Paulo não tem esse problema. Ele pousa essa carta como um bom piloto, de modo suave, e ainda nos ensinando até nos últimos 3 versículos dessa carta. Ele nos ensina aqui, meus irmãos, que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo porque nós temos nele santidade. Cristo é tudo porque nele temos comunhão. Cristo é tudo porque nele temos graça. Veremos então o nosso sermão desta noite em 3 partes. Então, o tema do sermão desta noite é Cristo é tudo. Paulo exemplificou isso ao longo de todos os 4 capítulos que vimos, mostrando e falando sempre a sublimidade da vida cristã em Cristo Jesus, dizendo que Filipenses é conhecida como a carta da alegria, e Paulo, sem sombra de dúvidas, deixa para nós o ensino de que não há verdadeira alegria à parte de Cristo. Não há perfeito contentamento nesta vida à parte da união com o nosso Supremo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, em primeiro lugar, Cristo é tudo e nós temos santidade em Cristo Jesus. É o que nós vamos ver numa parte do versículo 21 e 22. Observe, o apóstolo Paulo por 2 vezes, no versículo 21 e 22, ele diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Depois, no versículo 22, ele diz: todos os santos vos saúdam. Ele manda saudações aos irmãos, ele declara que os que estavam com ele também mandavam saudações para aqueles que estavam em Filipos. Lembre-se, Paulo está preso em Roma, e Roma havia também já uma igreja estabelecida, não plantada pelo apóstolo Paulo, mas agora ele estava de alguma maneira ensinando aquela igreja, e aquelas pessoas que iam até a sua prisão domiciliar estavam sendo alimentadas pelo apóstolo, e agora, ao saber que Paulo estava escrevendo uma carta para enviar para a igreja de Filipos, eles querem saudar irmãos que eles nem mesmo conheciam, mas que eram irmãos em Cristo Jesus. E ele descreve esses irmãos aqui como santos. Como já vimos, meus irmãos, sobre isso no primeiro sermão, lá no início da série de Filipenses, lá no capítulo 1, retorne comigo agora, lá no capítulo 1, versículo 1, por favor. Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Assim que Paulo inicia a sua carta, chamando aqueles crentes da igreja de Filipos de santos em Cristo Jesus. Nós já aprendemos que a salvação ela é uma graça de Deus. A partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, temos os nossos pecados perdoados. Todos eles, os do passado abolidos e os do futuro, não nos aguarda mais condenação. Porque Romanos 8, versículo 1 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos perfeitamente salvos. Uma salvação que não pode ser jamais rompida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses. Ele vai dizer: estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando um apontamento escatológico de que até ou que Cristo volte, ou que você vá de encontro a Cristo através da morte, encontrando a vida eterna, a boa obra de Cristo vai continuar na sua vida. Paulo sabia que aqueles que eram verdadeiramente salvos por Deus, que estavam unidos a Cristo e cuidados pelo Espírito, jamais perderiam tal salvação. Mas outra coisa que nós observamos em toda a carta aos Filipenses é que Paulo fala da salvação. Paulo fala de uma santidade que nos foi dada de forma completa, mas nós estamos usufruindo de forma progressiva. Nós temos o perdão completo em Cristo, temos a salvação perfeita em Cristo, temos a graça em Cristo e somos posicionalmente, ou seja, em Cristo nós somos santos e perfeitos. E aí você pode perguntar assim: mas pastor, isso significa que nós não pecamos mais, já que nós somos perfeitos? Lembra Paulo falando? Eu ainda não encontrei a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Observe no capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em Cristo, meus irmãos, nós já somos perfeitos. Em Cristo nós já somos perfeitos. Mas em Cristo nós somos predestinados. Em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos santificados, em Cristo. Posicionalmente nós temos em Cristo todas as coisas, mas a nossa experiência ainda é um processo. Nós ainda estamos mortificando o pecado, nós ainda estamos lutando contra a tentação da carne e do diabo. Tanto é que Paulo vai afirmar no capítulo 3, versículo 13, como você pode ver aí: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós vivemos numa tensão constante. Em Cristo nós já somos santos, mas nesse lado de cá, do plano, nós ainda não somos perfeitos. É a ideia do já e do ainda não. Nós não somos perfeitos. Irmãos, Deus não nos vê em nós mesmos. Deus nos vê através de Cristo. Entre nós e o Pai, nós temos Cristo, o nosso mediador. Cristo nos revestiu da sua justiça. Cristo nos revestiu da sua santidade. O Pai nos vê revestidos da perfeição de Cristo. Então, em Cristo nós somos vistos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos, porque ainda, infelizmente, a carne milita contra o Espírito. Imagine que você descobriu uma máquina do tempo. Você entrou em algum galpão e, de repente, curiosamente, puxou um lençol e identificou uma máquina do tempo. E aí você ficou super animado, mas ela só consegue ter uma instrução lá e avisa: você só pode ir uma vez ao futuro e é só isso que essa máquina pode fazer por você. Você pensa duas vezes, entra ou não entra? E aí, de repente, você programa a máquina para o futuro. E ela, de um modo milagroso, te leva a uma posição do futuro que você não pode mudar nem transformar nada. Você só contempla a sua vida no futuro. E quando você chega lá nesse futuro, a máquina te mostra que você está com uma bela família, cercado de filhos e netos, com uma boa casa, com uma vida agradável. E de repente, onde você está começa a apitar e é hora de voltar. Você volta para o presente. Como você acha que daquele momento em diante você encararia todas as aflições e todas as demandas difíceis da sua própria vida, sabendo o resultado final? Com coragem, com esperança, porque você já sabe o final. Você volta para o presente e a sua reação agora é transformada. Saber qual é o resultado final de uma coisa lhe dá força para lutar. A segurança do objetivo alcançado traz perseverança. Eu, como um bom flamenguista, não me canso de ver os lances daquele majestoso final entre Flamengo e River Plate. 1-0 para o River Plate durante todo o jogo, mas ao final do jogo, 2 gols saem e o Flamengo é campeão depois de muito tempo da Libertadores. Poder ver um jogo de futebol já sabendo do resultado muda completamente o nosso ânimo para ver o jogo. Porque se o nosso time então venceu, você já vê com deleite cada ataque do adversário, você não se importa. Ainda que o adversário fez 1 gol ou 2, você fala assim: no final o meu time vai ganhar. Ainda que talvez você descubra uma máquina do tempo e vá no futuro e veja a vida deleitosa que Deus te concedeu quando você volta para o presente, ainda que a vida seja cheia de aflições, você também vive uma vida cheia de esperança. Porque ao final, a vitória, há conforto, há regozijo. Agora pense comigo, você ainda não é perfeitamente santo, mas em Cristo você é santo.
Você já sabe qual é o final da história da sua vida. Não como você vai morrer ou como vai ser os seus dias daqui a 30, 40, 50 anos. Mas você sabe que em Cristo Jesus a vitória está garantida. Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, se isso não te anima a viver as aflições dessa vida, eu não sei mais o que pode te animar. Saber que ainda quando o ar do seu pulmão deixar de te alimentar, o oxigênio deixar de fluir para o seu pulmão, você vai encontrar com o seu Salvador. Nós todos deveríamos viver de um modo muito mais alegre do que vivemos. Deveríamos encarar as dificuldades com muito mais perseverança, porque afinal de contas nós já sabemos o resultado final. Quando eu morrer, eu sei exatamente para onde eu vou. Você também deve saber para onde você vai. Por que ainda esmorecer diante das lutas? Por que se render na luta contra o pecado? Não, Paulo disse no versículo 21, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era um homem preso que estava fazendo isso, aguardando o julgamento do imperador. E possivelmente, no tempo em que Paulo estava preso, o imperador era Nero. E o maluco do Nero tinha atacado fogo em uma parte de Roma e tinha colocado a culpa nos cristãos. E Paulo, o grande apóstolo, estava preso na cidade dele. Imagine o desejo do imperador de mandar matar o apóstolo Paulo, para ter alguém em quem jogar a culpa, alguém responsável. Veja o versículo 21. Paulo está dizendo que os santos de Roma saudavam os santos de Filipos. Era gente santa, lá de Roma. Mas você deve se lembrar de que aquela gente santa de Roma pregava o evangelho por inveja e malícia. Era gente santa, mas que tinha que aprender a ser servo como Cristo, que se humilhou, assumindo a forma de homem e servindo em nosso lugar. Era gente santa, mas que ainda precisava crescer no desenvolvimento da santificação. Era gente santa, mas que tinha que aprender a lidar com seus temores e ansiedades. Era gente santa, mas que não havia alcançado a perfeição. Era gente santa, mas que tinha amargura contra o outro, a ponto de Paulo pedir para Evódia e Sintique pensarem concordemente no Senhor, porque elas não estavam pensando, estavam causando problema e dissabores na igreja. Esses eram os santos de Filipos, esses eram os santos de Roma. Esses também são os santos aqui de Barretos. Gente santa, mas imperfeita. Sim, você é um mendigo da graça de Deus, que fede a pecado, mas que já está vestido de vestes reais. Mas um dia você será plenamente glorificado e saberá o que é desfrutar da perfeita santidade no seu corpo. Hoje ainda não, mas nós que estamos em Cristo temos a esperança de que um dia nós chegaremos lá, porque você terá um corpo assim como o seu Redentor, e aí alcançaremos aquilo que ainda não alcançamos nesse lado de cá do plano de Deus. Algo importante, meus irmãos, nos é apresentado aqui. Paulo traz em mente que para ser santo, necessariamente precisamos estar em Cristo Jesus. Não há santidade fora de Cristo. E se não há santidade fora de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, podemos afirmar por analogia que, sendo Cristo o noivo e a igreja a noiva, não há santidade fora da igreja. Pois então, aqueles que afirmam que amam a Deus, mas não querem comunhão com a noiva dele, estão faltando com a verdade. Não estão buscando santidade. Tem o seu coração repleto de orgulho, repleto de amargura. As igrejas são imperfeitas. Talvez se algum dia alguém desejar sair desta igreja para ir para outra, porque, fulano fez isso, fulano fez aquilo, em outra igreja você também vai encontrar imperfeições.
Veja, eu estou falando aqui de igrejas verdadeiras, igrejas que cumprem aquelas 3 marcas importantes: a pregação fiel do Evangelho, a administração correta do sacramento e a manutenção da disciplina. Igrejas que não cumprem isso não são nem consideradas igrejas verdadeiras. Eu estou falando de igreja verdadeira, igrejas que amam o Senhor, igrejas que pregam a palavra. Aqueles que se dizem desigrejados, não há verdadeiramente um caminho de santidade à parte do corpo de Cristo. Pode haver uma busca fiel por moralidade, pode sim, mas agora a santidade, dada pelo Espírito, ela é concedida apenas àqueles que amam a Cristo e fazem parte do seu corpo. Por isso, jamais seja enredado pelas artimanhas do diabo, que tenta te levar para fora da igreja. Não dá para servir perfeitamente a Cristo à parte do seu corpo. Não dá para servir. Por isso, se você tiver alguém na sua família que se diz cristão, mas está afastado dos caminhos do Senhor, o exorte, lembre a ele que não há comunhão com o noivo, a não ser que você seja pertencente à noiva. Quem ama o noivo tem que estar pertencente à noiva, e a noiva é a igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo para termos Cristo em nós e para estarmos nós em Cristo. Mas como saber se você está desenvolvendo a santidade? Pela obediência à palavra. Santidade, meus irmãos, certa vez um puritano disse que é um aspecto visível da eleição. A santidade é um aspecto visível da eleição. Como é que sabemos que somos eleitos em Cristo Jesus? Como é que sabemos que Cristo morreu por nós desde antes da fundação do mundo? Nós sabemos porque o Espírito Santo ilumina nossa mente. O Espírito Santo fala conosco. Sabemos porque amamos aquilo que Deus ama e odiamos aquilo que Deus odeia. O Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele age em nós. Ele nos modifica, ele transforma. Nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical sobre a fé salvadora, a fé que justifica. E essa fé é a fé que é dada como dom de Deus. Muitas pessoas por aí neste mundo têm fé na fé. Tem fé não na palavra, tem fé não nas promessas, tem fé não em Deus. Elas simplesmente acreditam em alguma coisa e às vezes são decepcionadas. Mas a fé verdadeira, a fé justificadora, ela jamais nos decepciona. Porque tudo aquilo que Deus prometeu, Deus há de cumprir. Deus não te prometeu uma vida cheia de recursos financeiros. Deus não te prometeu plena saúde durante toda a sua vida. Deus te prometeu que o justo em Cristo Jesus jamais mendigaria o pão. Deus te prometeu uma vida deleitosa nele. Deus te prometeu perfeito contentamento se você tiver Cristo na sua vida como foco principal. Isso Deus te prometeu. Deus te prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. E em todas essas coisas você pode esperar, você pode aguardar, porque elas vão se cumprir, elas se cumprirão na sua vida. Certa vez o puritano John Owen perguntou: você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz, porque Ele não poupou nem mesmo o seu Filho por conta do nosso pecado. Deus disse para nós: sejam santos, porque eu sou santo. Ele não só te chama de santo, mas Ele enviou Cristo para se fazer justiça em seu lugar e também ser o seu justificador. Como vimos hoje, a fé não é aquilo que nos justifica. O que nos justifica é a obra redentora de Cristo. A fé é o instrumento, é o meio pelo qual Deus usa para fazer com que a justiça de Cristo chegue até nós. Lembre-se, a fé é um dom de Deus. Então, Deus nos dá tudo aquilo que precisamos para receber o que Ele quer nos dar. Há uma história muito interessante que uma vez um morador de rua estava diante de um banco. E aí ele percebeu que naquele banco chegou um carro muito bonito com motorista particular, e o motorista saiu, abriu a porta para o homem sair do carro e entrar no banco.
E esse homem entrou no banco e esse rapaz estava precisando de um dinheiro para comprar uma marmita para comer. E ele tentou cercar o homem, mas o segurança não deixou. Quando o homem voltou, o homem muito rico, milionário, esse homem voltou, ele entrou no carro e o homem conseguiu correr e bater no vidro. O milionário abriu o vidro, olhou para ele e perguntou o que ele queria. Ele falou: estou precisando de um dinheiro para comprar uma comida, que eu estou com fome. E aí o empresário estava muito feliz com todos os lucros que ele obteve na transação que ele tinha acabado de fazer. Ele disse assim: me dá R$10, se você me der R$10, eu vou te dar 1 milhão agora. E aí esse homem começou a bater a mão no bolso, e ele olhava para as moedinhas e não tinha moedinha, e ele correu para um lado e para o outro, e ninguém podia dar R$10 para ele, e ele voltou triste, e olhou para aquele homem esperando ali dentro do carro, ele achando que ia perder a oportunidade da vida dele. Ele disse: eu não tenho R$10. Aquele homem dentro do carro pegou a sua carteira, abriu, deu R$10 para o mendigo. Ele olhou para o dinheiro, e aí o homem falou assim: agora me dá de volta. Ele deu os R$10 de volta, e aquele homem então, de alguma maneira na história, pegou e fez um pix para ele, e aquele mendigo se tornou milionário naquele dia. Essa história ilustra aquilo que Deus faz conosco. Você não tem fé nele, se ele não lhe der. Se Deus não te der a fé para que você possa acreditar nele, você não consegue. Então Deus te dá algo que talvez na concepção nossa pode ser inferior à própria justificação de Deus, mas não é. Deus te dá a fé para que você possa ser justificado. Deus te dá a fé para que o Espírito Santo possa habitar em você. Deus te dá a fé para que você possa ser adotado e agora olhar para Deus e chamar Deus de Pai. Cristo é tudo, e nele nós temos a santificação, nele nós temos santidade. Mas tem uma segunda verdade: Cristo é tudo, e nele nós temos comunhão. Veja, na segunda metade do versículo 21 e no verso 22, vemos que em Cristo temos também comunhão. Possivelmente muitos dos crentes de Roma não conheciam os crentes de Filipos. Ainda assim, Paulo usa uma linguagem fraterna, ele chama eles de irmãos. Olha, Filipenses, os seus irmãos aqui de Roma os saúdam. Os irmãos de vocês que estão aqui comigo nessa prisão, me fazendo companhia, também os saúdam. Provérbios capítulo 18, versículo 24, vai nos dizer na segunda parte do versículo que há amigos mais chegados que um irmão. Em Cristo você aprende a amar aqueles que você chama de irmãos. O critério para tal amor não é o que essas pessoas podem fazer por você. O critério para tal amor está mais ligado a Cristo, e está ligado ao fato de nós amarmos a Cristo. O nosso amor, quando nós amamos a Cristo, o nosso amor pela família cristã cresce. Nós aprendemos a amar pessoas que, assim como nós, não são perfeitas, mas prosseguem para o alvo da perfeição em Cristo. Aprendemos a amar pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que choram pelos seus pecados, pessoas que nos exortam em amor, pessoas que nos repreendem, pessoas que sofrem conosco e que oram por nós. Os irmãos vos saúdam. Nós temos um Pai comum através do nosso novo nascimento em Cristo, de modo que agora nós somos membros da mesma família. Veja, Deus não só te justificou, Deus também te adotou. Você pode chamar Deus de Pai por adoção. É por isso, meus irmãos, que, abrindo um parêntese aqui, nas igrejas cristãs deveria haver muito mais adoção. Muito mais. Eu certa vez, conversando com pessoas sobre esse assunto, e há um certo medo das pessoas de adotarem aqueles que talvez tenham algum problema. Mas eu estou ensinando meu filho desde pequeno a ser crente. E você acha que é aquilo que você faz que vai fazer com que seu filho seja crente no futuro? Você faz o seu papel, mas é a graça de Deus. A graça de Deus também pode alcançar o coração de uma criança que não foi gerada pelo seu ventre, mulher. De uma criança que não tem nem a semente do pai nem da mãe, mas que pode olhar para você e te chamar de pai, assim como nós olhamos para Deus e chamamos Deus de Pai.
porque fomos adotados. A adoção deve estar presente também na igreja cristã. Se você nunca pensou sobre isso, reflita no benefício que é poder adotar uma criança e dar a ela um lar, e dar a ela amor, dar esperança para uma criança que talvez imaginou que a sua vida seria completamente triste, e você agora, através da adoção, pode dar um lar, pode dar amor, pode ensinar essa criança na fé. Isso é uma dádiva, poder fazer isso, poder adotar. Então pensem nisso também. Cada pessoa nascida de Deus, através da fé em Cristo, é um membro da família que transcende barreiras sociais, barreiras raciais, barreiras nacionais. Os santos em Filipos e os santos em Roma eram irmãos e irmãs, mesmo que nunca tivessem se encontrado face a face. E aí incluía escravos, incluía líderes, incluía livres, incluía pobres, incluía ricos. A comunhão dos santos é uma comunhão familiar. A comunhão vertical com Deus também nos concede o benefício da comunhão horizontal com os nossos irmãos. Paulo, nas suas cartas, usa pelo menos 25 diferentes uns aos outros, 25 vezes nesse contexto. Ele fala de amar uns aos outros, ele fala de perdoar uns aos outros, ele fala de cuidar de uns aos outros, ele fala de aconselhar, de repreender uns aos outros. Ele usa 25 desses uns aos outros para falar dos aspectos práticos da santidade que muda a convicção ética, que muda o nosso estado moral, mas que também muda os motivos do nosso coração, do porquê nos relacionamos com outras pessoas. Você olha para o seu irmão na igreja e você deve ter nele de fato um irmão em Cristo. Se algum familiar de alguém da nossa igreja morre, um pai, uma mãe, um tio, e você fica sabendo do velório, é necessário que você, como um irmão em Cristo, tente se fazer presente de alguma maneira. Se o seu irmão está passando por alguma dificuldade, é necessário que você estenda a mão. Nós falamos isso aqui no sermão do domingo passado. Você, como irmão em Cristo, não pode ser aquele que diz assim: olha, meu irmão, se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Não, se você sabe que seu irmão está precisando de dinheiro, está precisando de um auxílio, está precisando de orientação, seja o ombro amigo, seja o braço que leva a ajuda. Não seja orgulhoso ao ponto de esperar que alguém te peça, ofereça. Porque Deus te deu o dom da fé, mesmo quando você não pediu, e você recebeu. Deus te deu salvação quando você procurava talvez por outra coisa, mas Deus te alcançou pela sua graça, e te transformou, e te deu o presente mais maravilhoso que você poderia ter ganhado nessa vida, que é a salvação em Cristo Jesus. A comunhão dos santos, meus irmãos, não é interesseira. Nós não nos relacionamos com os outros irmãos em Cristo pensando nos benefícios que tal aproximação pode nos dar. Paulo diz: os irmãos que estão comigo vos saúdam. Onde Paulo estava? Na prisão. Não era um bom lugar para ficar. Não era, de fato não era. Além disso, como nós vimos no capítulo 1, alguns líderes de Roma estavam criticando Paulo e usando a sua prisão de uma maneira para rebaixá-lo e para atrapalhar o progresso da sua vida, do seu ministério. Então, estar com Paulo naquela prisão significava se expor a críticas de outras pessoas, de líderes da igreja. Mas alguns, como Timóteo e Epafrodito, e alguns outros, estavam lá com Paulo, apoiando nesse momento de necessidade. Paulo era forte e capaz de permanecer sozinho no Senhor quando necessário. Ele falou isso lá em 2 Timóteo 4, 16 e 17. Mas ele também apreciava o gesto amoroso daqueles que às vezes colocavam sua reputação ou até mesmo a sua vida em risco para abençoá-lo com a companhia. Durante a segunda prisão, ele escreveu a Timóteo: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas.
Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Lá em 2 Timóteo 1, 16 a 18. Anos antes, Paulo e Barnabé seguiram caminhos separados, porque Barnabé queria dar uma segunda chance a Marcos, depois que ele abandonou a comitiva na primeira viagem missionária. Mas quando Paulo estava na prisão, encarcerado já no fim da sua vida, Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 4,11, pegue Marcos e traga-o com você, pois ele me é útil para o serviço. Isso é comunhão. Isso é o que nós desfrutamos quando estamos em Cristo. O ponto é que, mesmo que às vezes tenhamos nossas diferenças com outros cristãos, nós precisamos uns dos outros. Devemos carregar os fardos uns dos outros. Devemos ficar com aqueles que estão sofrendo e dar apoio, assim como esse irmão fez com Paulo, assim como esses irmãos fizeram com Paulo. A comunhão dos santos é uma comunhão de apoio. Por isso, meus irmãos, não se enganem. Não achem que o novo pastor chegou nessa igreja e colocou um plano de toda a igreja almoçar junto no terceiro domingo, porque ele quer que a Camila não vá para o fogão no domingo, no terceiro domingo. Não é por isso. E eu também, ao pensar nisso, não idealizei que você tivesse um dia de descanso na sua casa e comesse todo mundo junto. Não é só pela comida, que você pode comer até melhor em outros lugares. A ideia é o fortalecimento da comunhão. E a comunhão não começa só no momento em que nós nos sentamos lá na mesa para comer. A comunhão no terceiro domingo, nossa, começa desde a escola bíblica dominical. Então atente-se a isso. Atente-se a isso. É um trabalho para a gente desenvolver a comunhão, e a comunhão é desde o início. Caso talvez você não consiga fazer a sua comida no sábado anterior, fale com algum irmão que pode. Ô meu irmão, faz o seguinte, você vai fazer o quê? Carne? Então faz dobrado, eu vou te mandar a carne, faz aí para mim. Porque eu não abro mão de estar desde de manhã, no primeiro horário, junto com os meus irmãos. A ideia não é só comer junto, a ideia é estar junto, isso é comunhão. É na igreja em que aqueles que não tiveram pai, não tiveram mãe ao longo da vida, vão poder olhar para alguém e falar assim, olha, eu tenho um pai aqui nessa pessoa, olha, eu tenho alguém que zela por mim, olha, eu tenho alguém que toda segunda-feira, se eu faltar no culto no domingo, ela liga para mim. Isso é zelo, isso não é legalismo, isso é zelo, isso é amor. É na igreja que nós encontramos isso. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, Paulo disse. O termo aqui, meus irmãos, não significa necessariamente a família imediata de César, não está falando dos filhos, dos sobrinhos de César, mas aqueles que trabalhavam no serviço da casa real, inclusive o pessoal aqui da guarda, que fazia a guarda de Paulo. Paulo estava sendo considerado um prisioneiro de alta periculosidade, e então o imperador não colocou uma guarda comum, ele colocou a guarda pretoriana, que era o BOP do imperador. E então, a cada troca de guarda, Paulo aqui, toma o evangelho. E Deus, através da sua graça, foi transformando também o coração daquelas pessoas. Nós não podemos mensurar quantos foram, mas quando Paulo menciona no final da carta que os da casa de César também os saudavam, Paulo está dizendo que havia crentes agora dentro da casa do imperador, que serviam ao imperador. E alguns desses, inclusive, poderiam estar na lista que Paulo fala lá em Romanos 16. Paulo dá uma lista de pessoas lá em Romanos 16, depois você pode ler. Neste caso, eles teriam sido cristãos antes da chegada de Paulo, alguns de Romanos 16. Mas outros, sem dúvida, aqueles da guarda pretoriana, como eu mencionei, e em outras posições que serviam dentro do palácio real, agora estavam servindo ao Senhor Jesus. O imperador, quando Paulo escreveu Filipenses, era notoriamente o perverso Nero. E ele subiu ao trono com 17 anos de idade, depois que a sua mãe envenenou o seu terceiro marido, chamado Cláudio, que também era tio.
Era uma bagunça danada naquela época, né? Mas 5 anos depois, Nero mandou matar sua mãe porque ela havia ficado muito agressiva. 3 anos depois, ele mandou matar sua própria esposa para que ele pudesse se casar com outra esposa, mulher de outro homem. Ele assassinou muitos dos seus oficiais. Nero assassinou muitos dos senadores romanos. E com esse tipo de intriga, não deveria ser fácil servir dentro de uma corte que tinha um imperador como esse. Trabalhar para César deveria ser um ambiente corrupto, para dizer o mínimo. O que isso pode nos ensinar? Deus pode fazer você trabalhar num ambiente perverso, num ambiente de disputa, num ambiente talvez em que você é o único que serve a Deus. Você pode estar pensando, eu gostaria de poder trabalhar num lugar mais piedoso, num lugar mais neutro, num lugar que a minha fé não agredisse a ninguém. Talvez você pode estar pensando isso, mas você precisa ver o seu trabalho como um campo missionário, como uma grande oportunidade para a luz do Evangelho brilhar naquele lugar, para você poder dar testemunho eficaz, para você viver com integridade, não comprometendo o Evangelho ao aderir a caminhos do mundo. Você está sendo observado, e aqueles do mundo tentarão fazer com que você estrague o seu testemunho, porque eles querem ter uma desculpa para não se arrependerem do seu pecado. Está vendo? O crente também faz. Está vendo? O crente também fica irado. Está vendo? O crente também faz tal e tal coisa. As pessoas do mundo, elas não fazem isso para destruir a sua imagem, mas elas fazem isso para aplacar um desejo de autojustificação do seu próprio coração. Quando você tiver a oportunidade de falar, você não deve se envergonhar do Evangelho. Lembre-se, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, veja o seu campo de trabalho também como um campo missionário. Você não precisa chegar lá quando vai talvez trocar o molden da casa de alguém e falar assim, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo tal. Não é isso, mas é viver o Evangelho. E você sabe muito bem o que significa viver o Evangelho. Se alguém te der uma oportunidade para você falar das grandezas de Deus, fale. Se alguém falar alguma coisa pessoal dele, ele está te dando oportunidade para você rebater com a palavra de Deus, para você ensinar a palavra de Deus. Pregue o Evangelho, meu irmão. Não se envergonha. Vocês todos aqui são missionários dessa igreja. Muitas pessoas por aí acham que para ter missionário na igreja ou contrata um pastor com esse viés, ou contrata um missionário formado lá no IBEL, ou formado em algum seminário para atuar no bairro como missionário, mas os missionários da Igreja Presbiteriana do Cristiano de Carvalho são todos vocês. Deus quer usar vocês para fazer a obra nesse lugar, na sua rua, no seu trabalho, indo no supermercado, na sua loja, no seu comércio. Deus quer usá-los. E a igreja sempre precisa de novos bebês em Cristo. Eu não estou falando dos bebês como daqui um dia vai estar aqui o João Camilo, mas daqueles que se fazem novos membros, daqueles que chegam na igreja e falam assim, agora eu quero caminhar no Evangelho. E quando alguém chega na igreja assim, querendo caminhar com o Evangelho, ele precisa encontrar pessoas amadurecidas na fé para poder andar com eles. Você está preparado para isso? Você é alguém que pode chegar e falar para outra pessoa que acabou de chegar na igreja, assim como Paulo disse para os filipenses, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu sei, vocês não são perfeitos, eu também não sou perfeito, mas nós precisamos viver uma vida de integridade e precisamos ser discipuladores. Qual foi a última vez que você teve a graça de trazer alguém para o Evangelho? Qual foi a última vez que você discipulou alguém? Há quanto tempo você não senta com alguém para ensinar das grandezas de Deus? Pense nisso. Talvez você não tenha sido um bom evangelista, talvez você não tenha sido um bom discipulador. Há tempo para isso. Há tempo para você transformar esse aspecto na sua vida e pedir para Deus te usar poderosamente na obra dele, pregando o Evangelho, anunciando as grandezas do Senhor.
Deus te deu capacidade para falar, Deus deu capacidade a tantos de vocês aqui de ter bons relacionamentos. Tem pessoas aqui que eu sei bem disso, que faz amizade até na fila do supermercado. E por que não falar do Evangelho? E por que não ter uma vida proativa nesse sentido? De acordar de manhã e falar: Senhor, me dê a oportunidade de falar do Teu amor e do Teu Evangelho para alguém nesse dia. E Deus vai te dar. E aí você com isso também se dedica em aprender da palavra de Deus, de decorar textos para no momento propício falar, mesmo sem ter a Bíblia na mão. E com isso, você vai sendo instrumento para agregar outras pessoas à comunhão da família de Deus, para que em algum dia, algum pregador que vier aqui novo, falar como o reverendo Márcio, que veio aqui no nosso aniversário, disse: os irmãos lá de São Paulo mandam um abraço para vocês. Ninguém conhece, a não ser eu, conhece os irmãos de lá, eu e minha família, mas são irmãos. Cristo leva o órfão a saber o que é ter um pai. Cristo nos dá a bênção da comunhão. Cristo é tudo. Agora, meus irmãos, em terceiro e último lugar, Cristo é tudo e nele nós temos santidade. Cristo é tudo, nele nós temos comunhão, mas também, por fim, nós temos nele a graça. Cristo é tudo e nós temos graça em Jesus Cristo. Versículo 23, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo usa essa mesma bênção no final de Gálatas e também no final da carta a Filemon. E é algo muito típico do apóstolo em outras cartas também, essas mesmas palavras que vimos aqui. E a única coisa que é em comum é a frase com o seu espírito, no final do versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele não está simplesmente aqui dizendo que a graça de Deus seja com o seu espírito em oposição ao corpo. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está realmente dizendo: a graça de Deus seja derramada sobre você de uma maneira que ela permeie o âmago do seu ser, que ela permeie o seu espírito. Um autor puritano chamado Jeremiah Burroughs, ele disse que deve haver graça para tornar a alma estável. Deve haver graça para tornar a alma estável. E precisamos dessa graça. Talvez você precise, você que está aqui nessa noite, precise olhar para a própria vida e ver seu pecado, para ver Cristo como seu Salvador. Bem, você precisa de graça, porque o apóstolo Paulo diz que nós estamos sem Cristo, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivifica em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, se nós vermos os nossos pecados hoje, precisamos da graça de Deus, mas não precisamos apenas da graça para sermos convertidos. Isso é importante da gente pensar. Você não precisa só da graça para ser convertido, precisamos da graça do começo ao fim. Talvez você precise da graça hoje para suportar os pecados em relação ao outro. Talvez tenha alguém que está sendo usado pelo diabo para afligir sua vida, e de maneira que você precisa da graça. Talvez você precise da graça hoje para enfrentar a provação para a qual Deus te chamou. Eu não sei qual é, você deve saber. Talvez você precise da graça por causa das circunstâncias em seu casamento, ou em sua família, ou na sua própria vida. Onde você vai obter essa graça? Somente em Deus. E aqui o apóstolo Paulo, no final dessa carta, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo não apenas estejam com vocês, mas estejam no âmago de vocês, no seu espírito. O desejo de Paulo é que a graça envolva os filipenses, que a graça sustente cada um deles, que transforme, que mude, que os capacite a viver em meio às provações dessa vida. E é também o desejo de Deus para nós, que através da graça nós consigamos viver uma vida deleitosa em Deus, uma vida de alegria, uma vida de contentamento. Em meio aos obstáculos e oportunidades de sua vida para viver para Deus, para andar dignamente no Evangelho, para ter a mente em que também estava em Cristo Jesus. Que a graça de Deus
seja suficiente para você viver esses dias. Você entende que todas as vezes em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor juntos, como estamos fazendo hoje, no final do culto, o ministro da igreja, ele estende as mãos e declara uma bênção sobre vocês? Isso não é só um ritual litúrgico, isso é de fato o que representa. É o ministro do Evangelho rogando as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês, assim como Paulo estava fazendo aqui. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês, esse é o desejo daquele que lidera. Acreditamos que a oração é meio de graça, que é uma maneira pela qual Deus mostra seu favor e fortalece os seus filhos. Dessa maneira, meus irmãos, nós precisamos fazer melhor uso dos nossos meios de graça, seja na oração, seja ao ouvir a palavra, seja também ao receber uma bênção sobre a nossa vida. Vocês não estão aqui simplesmente para serem discipulados na verdade, vocês estão aqui para receber a graça de Deus domingo após domingo. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa graça que ele pronuncia no final desse livro é uma bênção consagradora, que é projetada para tornar a sua alma firme, para que vocês possam suportar qualquer coisa. Assim Paulo termina sua carta com graça. Lembre-se, Filipenses nos diz como conhecer a alegria que vem de Deus. Alegria em toda circunstância. Conhecer a alegria é receber da graça de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Evangelho, que nós crescemos em comunhão com Ele. Conheceremos a alegria ao tirar o foco de nós mesmos e colocá-lo em Cristo e nos outros. Conheceremos a alegria ao darmos um testemunho glorioso do Evangelho que transformou a sua vida e que também pode transformar a vida de outras pessoas e fazer com que pessoas que não têm família, pessoas que não têm filhos, possam desfrutar da comunhão da família de Deus e estar aqui conosco. Por fim, em Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensinou o que é preciso para saber viver. E a conclusão que nós chegamos, ao meditarmos durante 20 sermões na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é que nós precisamos de Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Em Cristo nós temos santidade, em Cristo nós temos comunhão e em Cristo nós temos graça. Louvado seja o nosso Deus por ter nos dado Cristo Jesus. Amém.